pastorear. São ovelhas com defeitos, ovelhas insignificantes, ovelhas que não tinham validade, ovelhas desprezadas. Não poderia matar as ovelhas, mas tinha que cuidá-la dela. E nós vimos também um outro ato, que também Davi poderia ser rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, porque diz a Bíblia que ele era ruivo. E se nós trazermos isso, na mitologia grega, talvez o ruivo tem cor de terra, e a cor da terra representa Adão, e pelo pecado de Adão, ele era reconhecido dentro da sua casa como uma maldição, então era rejeitado. Mas Deus, olhando do céu, vendo um filho que obedece o seu pai, um filho que ali estava pronto para cuidar dos pertences do seu pai sem reclamar. Davi passava dias no campo, pastoreando, cuidando das ovelhas, cuidando dos pertences do seu pai. Um dia desse, Deus olhou para aquele menino, como o pastor mesmo disse um dia desse aqui atrás, que ouviu que Davi já tinha sido chamado, antes mesmo de ser gerado dentro do ventre da sua mãe. Então Davi já tinha sido escolhido, e por ser escolhido, Deus envia Samuel, e ali unge Davi a rei. E nós vimos que quando Samuel chega na casa de Jessé, ali para poder escolher e ungir o rei, apresentou o seu pai e os outros moços formosos, bonitos, porém Davi não estava na casa. Porém Samuel, ao brado de Deus, disse: olha, está faltando alguém. Perguntou para Jessé e disse: está faltando alguém? Se ele não estiver aqui, não sentamos à mesa. A Jessé, talvez com aquele nó entalado na garganta por não falar o nome, disse assim: sim, o meu filho Davi, ele está no campo, então chama ele. E a Bíblia diz que quando Samuel viu Davi, ainda questionou e disse: mas é esse, Senhor? Deus bradou no coração dele e disse assim: olha Davi, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Peraí, tem muitos que se enganam sobre esse texto. Tem gente que acaba dizendo: ei, Deus somente olha para o coração. Não, não é somente isso. Quando Deus quis dizer a respeito de Davi, que eu só olho para o coração e não para a aparência, não é pela aparência que nós vivemos nos dias de hoje, não é pelo modo de viver nos dias de hoje, ou que eu faço o que eu quero no dia de hoje. Aquele dia, naquele tempo, naquela época, quando Deus fala para ele, falou assim: ó, eu não olho pelo erro dele, eu não olho pelo que julga ele, que ele é pecador, porque é ruivo. Eu não olho porque ele é rejeitado, eu não olho porque ele cuida de ovelhas insignificantes. Não, eu olho pelo coração dele. E o coração dele é um menino reto, um menino que serve, um menino que obedece. E a palavra de Deus nos diz que ali unge. Depois de muito tempo, Deus, ali depois do reinado de Saul, Deus pega e rejeita Saul. E quando rejeitou Saul, ali viu que Davi apareceu no cenário, e ali houve grandes iras e ciúmes, e muitos queriam que Davi fosse morto, Saul e sua comitiva. E nós vemos que Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matar ele de todas as formas, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, porque tudo que Davi fazia tinha êxodo. E por esta perseguição de Saul, chegou ele a esconder na caverna de Adulão. Sobe mais um pouquinho. A caverna de Adulão é um lugar de refúgio. Tem dois tipos de caverna. Existe a caverna de Adulão e existe também a caverna do Monte Horebe, aonde Elias se escondeu. Aqui ele se escondeu dentro da caverna de Adulão, lugar de refúgio, mas representa o refúgio de Deus. E também tem uma caverna chamada caverna de Elias, que ali foi aonde se escondeu por medo. Deus não tem prazer naquele que tem medo. O simbolismo da caverna de Adulão
foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número subisse a 600. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele, não era rejeitado. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-lo capaz para, sobe mais um pouquinho, capaz para o serviço. O simbolismo da caverna de Adulão, meus irmãos, pode deixar aí mesmo. Aqui ele representa o lugar de refúgio, mas o refúgio, o que diz no Salmo de número 91? A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte. Quando se fala assim, Adulão, quando se fala sobre caverna de Adulão, você vê que aqui foi um refúgio construtivo. Nós vimos que Deus estava com Davi e permitiu que Davi passasse um tempo dentro desta caverna. E dentro desta caverna, ele foi recebendo pessoas. E as pessoas que vinham com problemas, vinham com angústia, vinham angustiados da vida, desacreditados. E tinha pessoas também que não tinham capaz de tornar a sua vida uma vida, talvez uma vida frutífera, mas através do serviço e o treinamento daquele homem, ele fazia as pessoas capazes para o serviço. E foi ali que Deus começou, através de Davi, forjar um exército na caverna de Adulão. E o que eu aprendo dentro dessa lição para os nossos dias de hoje? A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do reino ou do seu reino. Assim também deseja reinar com Cristo, precisa também sofrer com ele. Nós vimos que Davi, por ser um homem perseguido, você sabia que todo homem que se disponibiliza a fazer a obra de Deus, a servir a Deus, com força, com vontade, com garra, ele é perseguido. Ele é perseguido. Tentam matar ele de todas as formas. Há momentos que o nosso pastor Abraão Robson Ferreira, o nosso líder maior, ele precisa ir para a caverna de Adulão. E dentro desta caverna, deixa lá, caverna. E dentro desta caverna, você vê que ele está dentro de uma caverna construtiva. Ele está dentro de uma caverna, debaixo da proteção de um refúgio de Deus. Ele não comenta, ele não procura reforços em homens, ele não procura ali especulações diante de homens. O que eu devo fazer? O que eu devo agir? Como eu devo fazer? Não. Ele é um homem que ele se entra dentro desta caverna, dentro do seu quarto, e ele vai conversar com Deus. E de maneira nenhuma, todos que vêm a ele, homens angustiados, você já viu que esse ministério é o ministério que transforma homens frustrados, obreiros frustrados, obreiros desanimados, obreiros
outroras que tiveram ali o seu chamado machucado, ferido. E todos, quando chega até este homem, não estou aqui fazendo bajulações porque eu não sou disso, mas eu estou pregando porque eu conheço o homem. Este homem é o nosso presidente. Eu falo de mim mesmo. Quando eu cheguei aqui neste lugar, neste Portugal, eu andei decorrendo alguns ministérios. E dentre esses ministérios, eu nasci em Madureira. E dentre esses ministérios, todos ali nos ignoravam. Basta você pregar melhor do que o líder. Basta você saber mais um pouco do que o líder. A perseguição começa. E eles tentam te matar, te coloca. Nosso pastor Anthony sabe dessa história. Eu estou falando porque ele sabe dessa história e sabe da minha vida. Quando você sabe pregar um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento de alguns líderes, eles nos colocam como jarro no meio de um púlpito e tentam nos matar. Mas aqui este homem, como Davi, recebe homens angustiados pela vida para torná-lo capaz aos serviços. Quantas pessoas já andou para cima e para baixo à procura de um ministério? E quantos não já foram frustrados e desanimados? E hoje você está voltando a acreditar, porque eu louvo a Deus por este ministério. Eu louvo a Deus, mediante este país, por este ministério. E se você ainda não entendeu o que é este ministério, nós temos um edital ali, ó. Aquele edital é só ler e nós vamos entender o que é este ministério. Então Davi, ele fazia homens capazes ao serviço. Sobe mais um pouquinho. O segundo ponto, Davi é amor com os seus pais. Primeiro diz assim, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo, estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi. Procurar Moabe. Moabe era a cidade dos Moabitas. Para quem conhece, sabe que Moabe foi um dos filhos de Ló, uma das suas filhas. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares, através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Você vê que além de ser um grande líder, ele também foi um bom filho e procurou proteger a sua família. Procurou um lugar de paz, de segurança, para poder ali residir a sua família e ele exercer seu ministério tranquilo. Nós, como os crentes, como servos, como os obreiros, nós temos que cuidar, nós temos que zelar pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, etc. Então aqui diz que a inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigília, deixando seus pais em segurança. Uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais, e não se descuidava dos seus companheiros de luta.
que eu aprendo com isso? Por ser, exercer o ministério, que tem muitos pregadores por aí, pastores, estão bombando, né, pastor? Eu sou o cara, estou bombando toda a mídia, eu prego, eu realizo e as coisas acontecem. E acaba esquecendo dos seus, acaba deixando para trás. E isso Deus não se agrada, porque a própria Bíblia nos dá um decreto que nós temos que honrar os nossos pais, e honrando os nossos pais, serão prolongados nossos dias sobre a terra. Não é o pregador que está dizendo, é a palavra de Deus. Então nós temos que servir a Deus, cuidar dos nossos pais, da nossa família, e não deixar para trás. E também nunca se descuidar dos seus companheiros. Eu vejo aqui a união de nós aqui, ó. Entrou o presidente da mesa. Ele entrou, ó, já estava, mas foi oficializado. O presidente da mesa. Então nós somos um grupo de liderança. E nós não temos esse negócio de sentir inveja um do outro. Porque um ora mais do que o outro prega mais do que o outro. Não. E eu acredito também, porque assim como o nosso pastor Abraão Robson, nós vimos o pastor, o cuidado que ele tem com os obreiros, os seus companheiros. Os companheiros não são deixados para trás. Às vezes demora um pouquinho de chegar o dia de nós ministrar, mas eu gosto de ministrar, sim, mas eu gosto de ministrar mais lá fora. Lá fora o negócio é mais gostoso. Aqui não tem briga por dia, o meu dia. Porque eu estou demorando. Não. Aqui, ele olha para os seus companheiros. Você vê que ele está preocupado, sempre preocupado de ensinar teologia, mostrar as coisas de Deus para todos nós. E neste ministério ninguém fica parado. Neste ministério todo mundo tem trabalho para fazer. Então Davi, além de cuidar dos seus pais, ele também não se descuidava dos seus companheiros de luta, porque não é só o pastor. Não é só o pastor presidente. Ele mesmo disse, sozinho eu não sou nada e não sou ninguém. Eu preciso do companheirismo. Você vê que o pastor Abraão Robson, com alguns elogios que ele levou na gratidão da festa, é como se ele tivesse jogado um balde de água e disse, para mim não, é para Deus. Eu não quero ser bajulado, ele mesmo já disse em poucas palavras, não quero ser bajulado, não quero ser adorado, não quero ser nada disso. Ele é uma pessoa que toda vez que ele vem aqui, como diz o pastor, ele é detalhista. Eu não vim domingo aqui, mas recebi meu abraço lá em casa que ele mandou. Ele não esquece de nenhum, ele sabe o nome de todos os obreiros. Ele conhece a cara de todos. Então ele cuida dos seus companheiros. E nós somos companheiros. Nós precisamos um dos outros. Sobe mais um pouquinho. Os filhos, principalmente durante a sua velhice. Aqui vai para os filhos. Eu também sou filho. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-lo em tudo. Presta atenção, meu filho. A despeito das lutas e crise que estiverem enfrentando. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. Dá para nós entender aí porque que Deus escolheu no meio dos outros, filho de Jessé, escolheu ele. Dá para nós entender também sobre José. Por que que Deus escolheu José? Por que que Jacó escolheu José? Porque era um bom filho, era um filho obediente. A recompensa bíblica para os filhos obedientes, olha aqui, ó. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa
sempre os filhos obedientes. Está vendo? Ah, eu quero ser pregador. Ah, eu quero ser o pastor. Ah, eu quero fazer e a coisa acontecer. Mas espera aí, está obedecendo os seus pais? Está honrando os seus pais? Isso é o mandamento com promessa. Honrar os seus pais. Isso é o mandamento. Porque serão prolongados os seus dias. É uma promessa sobre a terra. Hoje em dia nós vemos, aqui não tem, graças a Deus, nós somos brasileiros, mas lá fora tem. Os filhos estão de olho na herança dos pais, e já pegam os pais, e já põe dentro do asilo. Os pais que o cuidaram a vida toda dos seus filhos, para chegar a uma data dessa, pegaram e colocaram no meio de um asilo. Acabou, o dia que colocam os pais ali, acabou para eles. É uma decepção terrível. E isso Deus requer. Tem gente que pensa que está fazendo bem, tem muita gente que é ocupada, sim, claro, mas temos que ter um jeito. Paga uma pessoa, traz para dentro de casa, está ali, cuida. Os filhos devem... Onde foi que eu parei? Os filhos que não cuidavam dos seus pais, tais filhos simulam e mentirosamente dedicam a Deus todos os seus bens, para não honrarem, nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Está vendo? Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais, e tudo dando-lhe honra, dignidade e cuidado. Materiais, isso é mandamento. Acho que eu vou parar de trabalhar. Meu filho começa a cuidar de mim agora, materialmente. Sobe mais um pouco. Ele já me ajuda muito, graças a Deus. Terceiro ponto. Morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas a aparência de líder. Vai doer um pouco depois. Mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não viessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive de seu filho. Saul, ele não teve nenhuma caverna. Quando se fala de caverna, fala-se de experiência. Ele não teve nenhuma experiência como líder, como Davi teve. E por ele não conhecer situações conflitantes, tinha só aparência de líder. O líder que não tem experiência com Deus, que não passa por situações, perseguições, que às vezes só nos resta entrar dentro de uma caverna e começar a se refugiar em Deus, aonde não existe pessoas para tentar te ajudar, te aconselhar, só resta mente Deus. É você contar as suas dores,
aflições somente para Deus. Há líderes que são apunhalados pelas costas diariamente. Isso eu falo fisicamente, e também falo também sobre entidades demoníacas, que não está de acordo com o processo que Deus tem, com o propósito que Deus tem sobre a vida. Então Saul, ele vivia uma vida regaladamente por ser já rejeitado por Deus, e não ser um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Não é ter o coração de Deus, é fazer segundo o que Deus quer que ele faça. Ter um coração segundo o coração de Deus é Deus. A palavra está aqui, ó. O dia que eu praticar ela, eu sou segundo o coração de Deus. Então Davi, ele era segundo o coração de Deus. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia, ele obedecia. Este homem não obedeceu, rejeitando já a ordem de Deus para que acabasse com Gade, que matasse ele ao fio da espada, que detonasse ele, que arrancava logo ele pela espada, as suas entranhas, e ele não obedeceu. E depois, tudo que ele quis foi fazer conforme a sua vontade. Vou eu pegar e vou fazer um sacrifício a Deus para ver se Deus se agrada. Deus não agradou, porque não obedeceu. Então Davi, ele não tinha experiência como líder, mas não era um segundo o coração de Deus. E ele sentia insatisfação, não era tranquilo, pois ele suspeitava da lealdade de todos. Você sabia a pessoa que não tem experiência com Deus, desconfia de todo mundo. Ih, está se levantando contra mim. Suspeita de tudo e de todo. Às vezes o obreiro não sabe de nada que está acontecendo. De repente o obreiro está sendo abatido. E ele sem saber, e por quê? Desconfiança da lealdade. Ele disse que ali ele também teve o quê? Inclusive do seu filho. Ele desconfiava até do seu filho. O homem que não tem, o líder que não tem confiança em Deus, desconfia até do seu filho. Ele desconfiava porque ele queria perder o seu trono, ele tinha medo de perder o trono. Tem muitos que têm medo, que não têm experiência com Deus, têm medo de perder a oposição, e desconfia de tudo e de todos, e leva a fazer coisas contra a mão de Deus. Vocês já perceberam que às vezes Deus começa a trabalhar, pastor? Através, vou usar o senhor. Deus começa a trabalhar. Trouxe esse homem de lá, Salvador. Pessoal de Salvador. Baiana também. Trouxe esse homem de lá de Salvador. Começou a usá-lo aqui. Vocês poderia ver há 3 anos atrás como era essa igreja e ver como é essa igreja é hoje. Mas se levantaram, e se levanta mesmo, desconfiança, e levava recadinho e recadão, e levava conversinha e conversão, a ponto de tentar feri-lo. Só que o propósito de Deus era fazer você aparecer, era crescer. E esse Saul, não entendendo, desconfiava e tentava forjar o
o trabalho de Deus na vida de alguém. As consequências de Saul foi rápida. Saul orgulhava-se de ter dado honra à tribo de Benjamim. Presentes e oposições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Está vendo? Olha aqui, o líder que não tem experiência com Deus. O líder, não estou entendendo, tem que falar comigo aqui. O meu está ali. O líder que não tem experiência com Deus. Olha, para comprar pessoas para o lado dele, ele dava o quê? Honras, presentes e posições. O líder que tem experiência, eu vou dizer uma coisa aqui, pastor. Eu vou dizer baseado na minha vida. Eu cresci desde quando eu aceitei Jesus. Sou hoje evangelista, estou onde estou hoje. Não fui presenteado por esse tipo de coisas. Porque a bajulação, pastor, traz isso. Presentes. Há muitos que crescem, fica do lado de quem não deveria ficar, através de presentes. Então Saul colocava pessoas na liderança, comprava pessoas, mas já tinha sido rejeitado. Ei, fica do meu lado que eu vou te colocar. Quem ouviu alguns dias atrás aí, cola em mim. Quer crescer? Eu não preciso disso. Esse homem aqui, ó, eu sou amigo dele, eu falo na cara dele, eu falo mesmo. Sou amigo dele. Quando ele precisar de mim, ele precisa, eu estou pronto. Sou falho por meu trabalho, mas eu não bajulo ele. Se eu tiver de crescer aqui, que seja crescido por Deus, não por bajulações, porque isso não é de Deus. Então Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que lealdade não se compra com presente, com dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, está vendo? É mais fácil eu não bajular o Senhor, mas eu sou leal. Estou quietinho no meu canto. Você está quietinho no seu canto. Sou leal. O dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, estão presentes em troca de lealdade. Se inquietam com os que podem. Representa risco a sua oposição. Você está vendo? Ei, eu não preciso muito mais falar sobre isso. Eu não preciso muito falar sobre isso, mas já está bem claro a dizer ali que nós não precisamos fazer isso. Quer crescer, cresça mediante o que Deus tem colocado nas suas mãos. Quando os líderes são verdadeiros, chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala também da necessidade de considerar os líderes. Considerar os líderes. Está em Hebreus 13, 7. O preço de proteger Davi. Eu vou correr mais aqui, senão não vai dar tempo.
o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque. Olha a artimanha dele. Preste atenção. Saul convocou Aimeleque e seu sacerdote para que se apresentasse a Gibeá. Não ouvindo da parte de Aimeleque reação nervosa, ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudará Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que ele era um soldado da confiança de Saul. Aliás, da família real, genro do rei, Saul. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou um ato de traição. Davi apareceu lá pedindo pão. O homem que foi convocado pelo inimigo de Davi, recebeu um homem, mesmo sendo inimigo de Saul, e Saul queria matá-lo. Ele recebeu por considerações e honra. Olha, o cara é genro do rei. O homem é um guerreiro do rei. Então, Davi pediu pão, ele deu pão. Não tinha pão novos. Ele acabou pegando pão da propiciação e disse para ele: olha, só tem pão da apropriação, se você quiser, então me dá. Levou. Só que depois Saul ficou sabendo disso. E Saul, por não gostar do ato que ele fez por ajudar Davi, ele considerou como um ato de traição. Pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Você vê como é que as coisas, o inimigo. Como tem pessoas que às vezes, pastor, não aceitam, quando alguém começa a ajudar alguém, honrar alguém, sempre tem um Saul por trás tentando matar, e acaba matando os dois. Nós vimos que houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes. O ungido de Deus foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Saul mandou ir lá e acabou matando o sacerdote com crime brutal, porque serviu a Davi. Será que na igreja tem assim? Você começa a ajudar alguém e de repente se levanta. Se levanta, espírito de Saul. Se levanta, diz: você não devia ter feito isso. Aí já corre na presidência e diz: olha, fizeram isso. Aí tenta matar o sacerdote e tenta matar o chamado de Deus, que era Davi. Um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observem o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não fez, está vendo? Mas agora extermina prontamente a família. Quer dizer, Deus mandou ele exterminar os edomitas. Ele não fez, sentiu peninha. Quantas pessoas aí fora precisa de alguém sair matando demônios, evangelizando, pregando, fazendo missões, e ninguém faz. Mas quando chega aqui dentro, é meter o palpite. Mas não sei, se fosse eu era diferente. Por que lá fora não vai fazer diferente? Então, Deus mandou ele matar Doeg. Ele não cometeu crime, mas fez um crime brutal, matando um sacerdote. Há muitos espíritos de Saul que estão matando pessoas, chamado por Deus, acabando o propósito de Deus, destruindo o propósito de Deus. Esse aqui é o terceiro ponto. A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi. Depois você relê lá. É melhor colocar só um minutinho para mim terminar. Salmo 52. Deixa eu ler aqui primeiro. Alguns estudiosos acreditam que Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de quem? Agora eu vou dizer isso. O destino de Doeg. Davi inicia
o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista. Sua língua interna, o mal, traça engano, despreza o bem e ama o mal. Não é reto no que fala. Deus mandou matar este homem, porque este homem, o salmista escreveu aqui como é que ele era. Olha o que ele é, olha o que ele fazia. Vou ver se eu estou enquadrado nisso aí, estou correndo perigo. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. Desce. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu ama mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o que fala, conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos verão e o temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância da sua riqueza e na fortaleza da sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Davi termina falando isso. Então aqui está a recompensa de quem pratica esses atos. Deus mandou destruir aquele homem por causa disso. Irmãos, quando nós queremos resolver situações, resolver algum tipo de situações através do grito, da língua, da mentira, nós estamos correndo perigo. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo como espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser conhecido e se apresenta como poderoso. Sua obra são perversas, pessoas que amam mais o mal do que o bem, pessoas que amam uma confusão, que gostam de uma confusão. Desce mais um pouquinho, que já passei 7 minutos, mas até 5 é tolerado. Põe logo lá na conclusão. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28, Deus escolhe as coisas vis ou loucas deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados, pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Deus é especialista em transformar aquilo que não é e torná-lo a ser quem é. Nós vemos que Elias, terminando nessa fala, vemos que Elias, depois que ele se escondeu na caverna, a Bíblia nos diz que ele ficou assustado, com medo da profetisa Jezabel. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, que Deus, olhando para ele, disse assim: mas aí, homem, eu te levo para Querite e te mostro a minha grandeza. Querite quer dizer cortar de cena,
tiro você de cena e mostro quem eu sou da tua vida. Te levei para Querite, no meio de riacho. No hebraico também quer dizer riacho. Levei você para lá, deixei você de boa. Mostrei a minha grandeza botando os corvos para te levar comida. Tirei você de cena para te mostrar que eu também sou contigo. Te dar um pouco de paz e dizer que eu sou contigo. Dali Deus manda ele ir para a casa de Sarepta. E diz, agora eu tenho que trabalhar contigo. Mandou ir para Sarepta. A palavra Sarepta também quer dizer fundição. Ou seja, ele era uma pessoa e Deus disse, eu mostrei a minha grandeza, agora eu vou te fundir. Vou te transformar. E logo depois que Deus mostrou a grandeza e fundiu ele, já mostrou ali a grandeza daquela mulher que estava pegando o graveto. E quando ele pediu pão, ela disse que não tinha nada. E aí de repente ele disse, olha, o que tens? Eu tenho aqui só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, então faz um bolo para mim. Ah, mas se eu fazer o bolo, eu e meu filho morrerão. Ele faz primeiro para mim, que não faltará na tua panela a farinha, e também não faltará o teu azeite, o azeite na tua botija. E ali houve um grande milagre. Deus já estava mostrando, olha, eu te transformei, você está agora preparado. E a Bíblia diz que dali ele foi para onde? Lutar para alguns profetas de Baal. E ali nós vimos que ele acabou detonando os profetas de Baal. E quando ele acabou matando os profetas de Baal, depois de tudo isso, o homem ainda teve medo, pastor, e foi para a caverna. E Deus diz assim, olha, o que tu está fazendo aí? Eu não te mostrei tudo isso. Muitas pessoas, nós somos isso, covardes. E às vezes Deus mostra o poder sobre nós, o poder que nós temos. E eu sou contigo. Eu faço milagre na tua vida. Agora vá. Aí nós esconde, não na Adulão, nós vamos para Horebe. E aí Deus diz assim, olha, sai para fora, covarde. E a Bíblia diz que houve um terremoto, houve um vento e houve fogo. E Deus diz assim, olha, eu não estou nesse negócio. Sabe por que às vezes está acontecendo isso? Na minha e na sua vida? Covardes, porque nós estamos dentro da caverna. Nós não queremos fazer nada. E Deus diz assim, ó, o fogo que está sobre a sua vida, o vento que está na sua vida, o terremoto, está para lá, está para cá, esse terremoto todo, esse alvoroço todo na sua vida, não pense que eu estou no meio desse negócio não, porque eu não estou. Aí Deus brada uma voz suave sobre o seu ouvido e diz, Elias, sou eu, sai para fora, volte novamente a trabalhar. Então nós temos que ser como esse homem Davi. Amém, meus irmãos? Passei 10 minutos. Que Deus vos abençoe. Eu não sei por que